Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de como contratar pessoas de forma correta. Meu nome é Wesley Schroeder e eu vou apresentar para vocês um fluxo, o passo a passo de contratação como grandes empresas fazem. Então, fica comigo nessa aula, vai ser uma aula prática, direto ao ponto, onde eu vou te mostrar todo o passo a passo, tá? Aqui embaixo, pessoal, está aparecendo para vocês já, se vocês rolar a página, mas fica nessa aula, essa aula logo vai começar diretamente a oportunidade de comprar todas as ferramentas que eu vou te apresentar aqui. Então, caso você tenha interesse, lá no final da aula, em adquirir, é só rolar a página lá no final, onde você vai ter acesso a todas as ferramentas, tá? Mas enquanto isso, vamos agora já diretamente para a aula. Pessoal, então vamos lá. Vamos agora aqui para o mapa mental, onde eu vou te apresentar todo o fluxo da contratação assertiva, o passo a passo que você deve fazer para que você consiga contratar de forma correta. Antes disso, rapidamente aqui, quem sou eu, pessoal? Meu nome é Wesley Schroeder, eu possuo mais de 12 anos de experiência em gestão, tá? Durante quase uma década, eu trabalhei em uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, tá? Onde hoje a indústria ela fatura quase 3 bilhões de reais por ano, com mais 5 mil funcionários, e eu saí de estagiário a gerente de operações, tá? Então, nessa minha carreira, nesses 9 anos, foi uma carreira rápida, um crescimento rápido, eu passei por diversas áreas, tá? Passei por área de operações, melhoria de processos, trabalhei em RH, então o que eu estou trazendo para vocês é algo que eu vivenciei, que eu ajudei a criar, a executar, a trazer as boas práticas e incluir isso. E também trabalhei em áreas como excelência operacional, passando por diversos cargos, desde estagiário, analista, supervisor, coordenador e, por último, gerente, onde eu tocava um time de mais 120 pessoas. Então, um pouco de pessoas eu entendo, né? Tocar 120 pessoas é algo bastante complexo, né? É. E em 120 pessoas, certamente você tem uma rotatividade, era todo mês contratando novas pessoas, diferentes cargos, tá? Mas depois que eu saí dessa indústria farmacêutica, nos últimos 3 anos eu fui COO, ou aqui para não dizer vice-presidente, né, chama de CEO, coordenador de operações, de uma empresa de educação, na qual foi um desafio que eu assumi essa empresa com 7 funcionários e a gente cresceu 6 vezes em um ano. A gente passou de um faturamento de 2 milhões para 12 milhões, no segundo ano 18 milhões, esse ano de novo 18 milhões. E eu saí de 7 para 40 pessoas em menos de um ano. Você imagina a complexidade que é isso, contratar 33 pessoas numa empresa relativamente ainda iniciando. Então, a gente teve que ter um fluxo bem robusto, um fluxo bem completo. E eu tive a sorte de ter conhecido esse fluxo na indústria, trazido para essa empresa, conseguido aplicar e crescer nessa velocidade, porque 33 pessoas num ano numa empresa crescendo é coisa pra caramba. Você sabe que contratar não é fácil, que contratar exige tempo, exige fazer entrevista e exige você trazer a pessoa certa, alinhada com a vaga. Então, justamente criando um fluxo, eu consigo acelerar todas essas etapas e já atrair o candidato correto na divulgação da vaga, ter um guia rápido de triagem de currículos, fazer uma entrevista de forma assertiva e realmente pôr para dentro quem entrega, tá? Então, basicamente, é todo esse fluxo aí que a gente eu vou te passar agora com vocês, tá? Então, vamos lá para ser bem direto, prometi que essa aula ia ser direto ao ponto, agora você já me conhece um pouco, já sabe quem eu sou. Vamos para o passo um, pessoal. Então, assim, o objetivo aqui é você ter um fluxo que você vai colocar a pessoa certa na vaga certa, tá? Mesmo que a sua empresa faça esse processo de contratação, mesmo que você terceirize pessoas para contratar, contrate uma empresa, é muito importante que mesmo terceirizando você siga esse fluxo. Por quê? Para garantir que essa pessoa vai desempenhar e entregar o mínimo que se espera da vaga, ou a gente sempre quer, né, entregar mais do que isso, tá? Então, o passo número um, pessoal, começando. Identificação da necessidade da vaga. Então vamos lá, o passo um. Imagina que você identificou a vaga. Eu tenho uma vaga aqui para a gente aplicar. Primeiro passo é você fazer a descrição da vaga, tá? Por que isso é importante, tá? Porque aqui você já vai mapear qual é o cargo, quais são as atividades que essa pessoa tem que fazer, quais são as habilidades técnicas, quais são as habilidades comportamentais, quais são as metas que ela terá e os indicadores que nós vamos acompanhar a performance dela. Então você vai fazer isso mesmo descrevendo num papel todas essas atividades. Por que isso é importante, pessoal? Ó, o nome já diz aqui, ó, cara,
Eu preciso contratar uma pessoa, quero contratar um analista de financeiro. Cara, quais são as atividades que essa pessoa vai fazer? Ela vai ter contas a pagar, contas a receber, cobrança, gestão de fluxo de caixa, DRE para fazer. Então, quais são as atividades que ela vai fazer? Quais são as habilidades técnicas? Ou seja, o que que essa pessoa ela precisa ter tecnicamente, precisa ter uma formação em finanças, precisa ter contabilidade, ela precisa ter pós-graduação, ela precisa ter experiência com Office, com computação, com algum software. Então, são as habilidades técnicas, aquela que um diploma te dá e horas de treinamento te dá. Segundo ponto, quais são as habilidades comportamentais? Cara, isso é um dos pontos mais importantes. Por quê? Habilidade técnica, todo mundo tem. E muitas vezes você encontra pessoas com um currículo técnico excelente, mas quando você vai ver é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa que não sabe lidar com as pessoas, uma pessoa que não sabe negociar, é uma pessoa que não sabe se comunicar, é uma pessoa que não tem trabalho em equipe, é uma pessoa que não tem resiliência, e tudo isso é habilidades comportamentais. E para alguns cargos até, eu posso pegar uma pessoa mais introspectiva, mas imagina que nesse exemplo eu estou contratando uma pessoa que vai ser um financeiro e ela também vai ter que lidar com cobranças e contratos, que pode ser empresa pequena, né? Muitas vezes a gente tem essa questão. Estou dando um exemplo aqui. Empresa maior, não, tu consegue separar melhor, né? Uma empresa pequena, você precisa de uma pessoa financeira que vai fazer todas essas atividades. Então, nessa questão aí, pessoal, vocês precisam ter essas habilidades comportamentais bem listadas. Essas habilidades comportamentais as habilidades que a pessoa tem geralmente de comportamentos, resiliência, comunicação, trabalho em equipe, treinamento, liderança, tudo isso, tá? Quais são as metas, ou seja, pô, o que ela quer atingir no cargo dela? Quais são os indicadores que eu vou acompanhar? Primeiro passo, descrição da vaga. Sem isso, você começa a contratar. Sem isso, já vai dar erro, tá? Por isso a importância da descrição da vaga detalhada. Com a descrição da vaga, a gente vai para o passo 2. Wesley, qual que é o passo 2? Divulgação e triagem de currículo. Para você divulgar essa vaga, pessoal, você precisa divulgar ela da maneira correta, tá? Primeiro passo, nos canais corretos. Você não vai divulgar vaga em canal errado, você vai divulgar vaga em grupo de trabalho no Facebook. Geralmente só tem desempregado, gente. Você precisa ter os canais corretos para divulgar, seja no LinkedIn, seja em sites, seja em agências de emprego, em algo que realmente vai trazer a pessoa corretamente, ou passar essa vaga para um especialista a trazer. O segundo, material de divulgação. Como que você vai divulgar essa vaga? E nesse material de divulgação é justamente, cara, qual vai ser o descritivo da divulgação? E o que vai ser base para você divulgar essa vaga? Vai ser a descrição do cargo. Então aqui você vai divulgar, existem também um passo a passo, um métodozinho, um trabalhinho. Você vai divulgar aqui o que está alinhado com sua vaga. Essa é a importância. O que a gente vai trazer extremamente alinhado com a vaga. E então divulgando nos canais certos, divulgando com o material de divulgação correto, você vai começar a atrair e receber currículos. O próximo passo é ter um guia rápido de triagem de currículos. Por quê? Você divulga a vaga e você recebe diversos currículos, né? Pô, qualquer vaguinha hoje tem muita gente procurando emprego. Cara, quem que eu vou levar para entrevista? Não tem como, pô, eu divulgo uma vaga e recebi 30 currículos. Não tem como eu levar 30 currículos. Você precisa fazer uma triagem. Você precisa fazer esse primeiro passo. E aqui você vai levantar quais são os critérios que realmente importa para essa vaga, de novo, com base lá na divulgação de vaga. Então, o candidato atende às, às atividades, o candidato atende às competências técnicas, o candidato atende às competências comportamentais. Então, você vai levantar esses itens, utilizar uma tabelinha e vai fazer uma priorização. Aqueles com maior nota, você consegue trazer para a entrevista e você já vai agilizando esse pessoal. Você divulga, cara, os três maiores vai para a entrevista, os quatro maiores. Então você já faz essa primeira triagem e leva para a entrevista somente quem importa. Passo 3, tá? Entrevista. Entrevista, pessoal, é extremamente importante. Eu sempre te pergunto, você sabe o que perguntar e principalmente o que avaliar nas respostas do candidato? Então aqui você precisa seguir um script de entrevista
no qual você vai revelar a pessoa que está na sua frente e, principalmente, ter perguntas-chaves que mostram que a pessoa está alinhada com a cultura da sua empresa. Não adianta você tentar trazer uma pessoa que não tem os mesmos valores seus e do seu negócio, senão essa pessoa vai dar errada. Então aqui você precisa saber identificar isso na entrevista, ou seja, fazer as perguntas-chaves e avaliar as respostas. Fazendo a entrevista correta, você deve enviar uma proposta para fazer o fechamento da vaga. E essa proposta é importante, tá? Porque é nessa proposta que você vai colocar todo o combinado entre a entrevista, o que espera da vaga e vai ser o aceite pessoal da pessoa e tem que pedir a resposta desse aceite. Se um dia acontecer qualquer erro, ninguém está livre disso. Acontecer qualquer erro, qualquer mal entendido, você vai ter o termo de aceite da vaga assinado com as condições que era aquela vaga. Passou a entrevista, passou o fechamento, contratei? Contratei. Acabou aí, pessoal? Não acabou. Por quê? Grande parte dos profissionais, mesmo que sejam bons, deixam a empresa até os 3 primeiros meses. Por quê? Porque senão se adapta à empresa. Quantas vezes você contratou e essa pessoa ficou largada? Você pode falar: "Ah, mas eu acompanhei, Wesley", mas teve alguém ensinando? Teve um processo de onboarding? Teve alguém mostrando como é que a empresa funciona? Como é a cultura da empresa? O que é importante? Quais são as atividades? Quem são as pessoas? Aonde encontrar os documentos? Treinando essa pessoa? Por isso que você precisa ter, no passo 4, um processo de onboarding eficaz, tá? Um processo de onboarding muito bom, tá? E aqui também é um passo a passo, como você vai receber, o que você vai mostrar, o que você vai entregar para essa pessoa, quem vai acompanhar, é um checklist que você vai fazer no onboarding, ou seja, na entrada dessa pessoa, para essa pessoa se adapte da melhor maneira possível, e se ela for boa, não te abandone, que não seja o contrário, tá? E a avaliação de experiência. E a avaliação de experiência eu faço ela a 45 dias e a 90 dias, tá? Aqui dentro da avaliação de experiência é extremamente importante para que a pessoa se sinta acompanhada e você também acompanhe de perto o desempenho dessa pessoa e garanta que ela esteja se adaptando e tendo uma curva de aprendizagem e crescimento para entregar o que você precisa. Pessoal, esses são todos os passos que grandes empresas utilizam para contratar de forma assertiva. Então, recapitulando aqui. Passo número um, descrição da vaga, tá? Cargo, atividades, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, metas e indicadores. Passo número 2, tá? Divulgação da triagem de currículo. Divulgar de forma correta, com o elemento correto, e criar esse currículo de maneira rápida para que você não perca tempo e realmente traga para dentro quem importa. Passo número 3, entrevista e fechamento. E o passo número 4, onboarding e avaliação de experiência. Tá? E agora, pessoal, comprometido, tá aqui a aula, um passo a passo do que você precisa para contratar de forma assertiva. E agora eu quero mostrar uma oportunidade para vocês, tá? Se você quer ter todas as ferramentas, todos os modelos, todos os scripts, todos os templates, para que você aplique esses 4 passos na sua empresa, no seu negócio, eu quero te apresentar agora uma oportunidade incrível, que é o Guia da Contratação Assertiva. O que é o Guia da Contratação Assertiva, pessoal? Ele é um guia completo onde aqui dentro, no guia da contratação assertiva, eu tenho todos esses passos detalhados, etapa por etapa, de como você deve fazer e contratar essas pessoas. E para cada passo detalhado, deixa eu dar um zoom aqui, para cada passo detalhado aqui dentro, eu tenho documentos, eu tenho templates, eu tenho script, eu tenho tudo que você precisa para contratar de forma correta. Por exemplo, elaboração da descrição de cargo, que é uma das primeiras etapas e as etapas mais importantes. O que eu tenho aqui? Eu tenho um modelo de descrição de cargo. Então, você clicar aqui, você vai ter acesso a ele, a esse modelinho aqui, ó, completo para você preencher. Você pode fazer isso. É só vir aqui copiar e colar para o seu computador e preencher. Então, toda vez que você for fazer uma vaga, você vai poder preencher. E eu tenho mais de 100 modelos preenchidos. Wesley, estou na dúvida. Fica com uma dúvida. Você vem aqui, ó, diversas áreas, pessoal. Aqui eu tenho de quase todas as áreas aqui, ó. Comercial, produção,
recursos humanos, marketing, logística. Então, aqui eu tenho todos. Qual seria o líder, nome do cargo, a faixa salarial, a descrição das atividades, lógico, você pode vir aqui pegar de base, depois copiar para você, as hard skills, né, quais são as competências, hard skills, pessoal, as competências técnicas, soft skills, competências comportamentais, a gente espera, metas e objetivos e os indicadores. Então aqui você pode vir aqui, pessoal, e copiar isso na hora aqui. Então, no passo número 1 aqui, na elaboração e descrição de cargo, você recebe o modelo mais 100 descrições de cargo pronto. Passo número 2, preparação e divulgação da vaga. Aqui tem um modelo de como você vai divulgar a sua vaga. Ó, veja bem que todos os itens têm que ter, aonde divulgar, qual a importância, tá? Além disso, você tem um modelo editável aqui dentro, onde você vai poder vir aqui e editar o que você precisa para divulgar a sua vaga. É só vir aqui e copiar e colar e divulgar de forma certa. Você vai colocar o nome da sua empresa, pode pôr o logo, uma frase, o nome da vaga, local de trabalho, da forma que você precisa para atrair pessoas alinhadas com o seu cargo. Voltando aqui, então a gente tem aqui a triagem inteligente de currículos. Então aqui eu tenho um guia de triagem. Esse guia de triagem aqui, ele tem o que você deve avaliar para triar de forma rápida o seu currículo. Eu tenho também uma planilha aqui, onde você pode listar todos os currículos. Aqui você pode inserir quantas linhas você quiser, sabe que botão contrário, inserir. Você vai listando todos os currículos, depois você vai dando uma nota para cada um, e no final é muito mais rápido do que olhar currículo por currículo e entrevistar. Você tem os melhores currículos e esses você leva para a entrevista. Além disso, tenho um script completo de entrevista. Então, aqui dentro você tem o que perguntar, certo? Quais perguntas fazer, como conduzir a entrevista, como avaliar as respostas, o que observar em cada pergunta. Então, aqui tem o exemplo da pergunta e o que observar, o exemplo da pergunta e o que observar. Então, são várias perguntas para você fazer uma entrevista que vai revelar o candidato e se esse candidato está de acordo com o que você espera. Temos também uma proposta, modelo de proposta de trabalho claro, como eu te falei, para você não correr risco, modelinho pronto, só vem aqui utilizar. Temos também um modelo de integração e onboarding e o modelo de avaliação de experiência de 45 e 90 dias. Tudo isso aqui dentro, a proposta de trabalho claro, você vai vir aqui, vai clicar, vai ter acesso ao modelinho 100% garantido para ter a segurança da sua empresa. Integração e onboarding, então a gente tem aqui o modelo de integração, seguindo o fluxo, primeiro dia, boas-vindas, integração, treinamento, acompanhamento, avaliação intermediária, encerramento. Então tem tudo aqui dentro para você também. E por último, o modelo de avaliação de experiência. Então um checklist de perguntas para avaliar em 45 e 90 dias das principais perguntas, nota e aqui o resultado, tá? Então, se você tiver o resultado aqui, se a nota for menor que 6, encerrar, 6 a 7, manter próximo, e a nota acima de 8 a 10, manter. Você vai avaliando, dando a nota de 1 a 10, e no final você tem uma nota aqui, você tem a decisão já pela planilha, tá? Então, se você quer ter acesso a esse modelo completo de contratação assertiva, todos esses documentos, todo esse fluxo, aqui embaixo agora vai aparecer um botão, é só você clicar em quero adquirir agora mesmo e você será direcionado para uma página de compra. Lá você vai poder adquirir por apenas R$ 67 todo esse pacote de documento que levei anos para montar. E se você fosse contratar um consultor, ele ia te cobrar o olho da cara para fazer isso. Por apenas R$ 67, você tem acesso a todos esses documentos. Clique agora mesmo no botão aqui embaixo e compre sem perder tempo. Eu não sei até quando irei manter esse preço.